Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Deixa eu compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, do versículo 11 até o 16. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Apegando-se o mendigo a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como que se estivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Embora ele tivesse decidido soltá-lo, vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Uau! Nessa manhã eu quero falar um pouco de como nós lidarmos com os reconhecimentos e também os elogios. Sabe, irmãos, não é errado nós recebermos elogios por aquilo que fazemos, mas nós devemos ver como lidamos com tudo isso. No devocional anterior, nós falamos como Pedro e João foram usados por Deus para curar um homem aleijado na porta do templo chamado Formosa. Agora esse milagre está na boca de todos que estavam ali no templo. E Pedro e João devem lidar agora com toda essa popularidade. O que aconteceu de fato, querido, foi um milagre sobrenatural. O que nós podemos aprender é que quando o coxo pede esmola, Pedro diz: olhe para nós. Após a cura, o ex-aleijado sabia reconhecer muito bem quem fez o milagre na sua vida. Olha o que ele diz, no versículo 11, diz assim, que apegando-se o mendigo a Pedro, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Quando Pedro vê isso, Pedro diz a eles: Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se nós estivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O que Lucas está descrevendo aqui, querido, é como aquelas pessoas construíram rapidamente uma fé no poder dos apóstolos Pedro e João. Eles colocaram esses apóstolos no centro das atenções e também a razão do milagre. A lição que nós aprendemos está em como Pedro reagiu. Primeira lição que eu aprendo: Pedro olhou com discernimento. O texto diz que Pedro, vendo isso, ou seja, Pedro havia percebido, Pedro havia feito uma leitura exata da situação com discernimento. Pedro discerniu o perigo em que a fé daquelas pessoas poderia ter em se apoiar neles. Pedro nos ensina que o poder para realizar milagre não é meu e também não é seu, mas é de Deus. Quando nós alcançamos o sucesso em qualquer área da vida, querido, nós precisamos ter a clareza que a glória, única glória, é única e exclusivamente de Deus. Cada vez que começamos a achar que o que move através de nós é devido à nossa capacidade, é devido à nossa influência, nós deixamos de apresentar Jesus Cristo ao mundo e começamos a nos apresentar. E nós precisamos primeiro vigiar o nosso coração, porque é de lá, querido, que vem o perigo
de nós nos concentrarmos apenas em nós. Nós não fomos chamados para nos apresentar, mas nós somos chamados para apresentar Jesus através da nossa vida. Pedro reagiu. No versículo 13 e 14 diz que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, ele glorificou o servo Jesus, a quem vos seis entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse liberto um assassino. Pedro diz que o mesmo Deus que agiu na vida de Abraão, de Isaque e de Jacó, foi o mesmo Deus que operou aquele milagre no coxo. E ele conclui no versículo 16 dizendo: pela fé, o nome de Jesus, o nome que curou este homem, que vocês veem e conhecem, a fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Uau! Aprendendo a lidar, querido, com o sucesso, a lidar com os elogios, a lidar com as conquistas e entender que nada é mérito nosso, nada é pelo nosso esforço, mas é a graça de Deus, é a bondade de Deus, é a mão de Deus, é a misericórdia de Deus para com as nossas vidas, porque se não for o Senhor, nada podemos fazer. Que o Senhor te abençoe nessa manhã e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe.